Bom dia, sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de geografia. Hoje a gente vai falar de um novo capítulo, capítulo 7, Espaço Industrial e Comercial Brasileiro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da indústria no Brasil, certo? Esse espaço industrial e comercial no Brasil. Bom, gente, o processo de industrialização brasileiro, antes da gente começar, é muito importante que vocês saibam que o processo de industrialização no Brasil, ele começou já bem tarde, se a gente for comparar a os países da Europa, por exemplo, que começaram lá no século XVIII, esse processo de industrialização. No Brasil, esse processo já vai começar lá pelo século XIX, então já foi um pouquinho tarde o desenvolvimento da indústria no Brasil. No início, o Brasil ele sempre foi visto como uma extensão de Portugal, ou seja, o Brasil era colônia de Portugal, então tudo que era produzido no Brasil era destinado a Portugal. Então isso fazia com que o Brasil ele não tivesse um giro de capital dentro do território, porque tudo que era produzido, tudo que era de valor, era levado para Portugal. Então isso dificultava muito o desenvolvimento do Brasil colonial, certo? Então Portugal ele exercia total controle sobre a produção brasileira e sua negociação. Isso porque, gente, Portugal ele queria aumentar o poder econômico da sua metrópole, certo? Então, Portugal buscava no Brasil principalmente metais preciosos, né, que eles conseguiram, levar muito ouro do Brasil, principalmente ali da região de Minas Gerais, produtos agrícolas, isso porque Portugal não possuía esses produtos, então eles retiravam da colônia e levavam para Portugal, certo? Esse cenário, gente, de exploração da colônia, ele começa a mudar quando acontece o desenvolvimento da indústria lá no século XVIII na Europa. Então isso vai alterar a maneira como os produtos eles passaram a ser feitos, distribuídos e consumidos. Então há uma pequena mudança aí nesse cenário de exploração, de busca de metais preciosos, vai haver uma pequena mudança a partir do momento que há o desenvolvimento da indústria e do capitalismo na Europa a partir do século XVIII, certo? Lembrando que no Brasil o processo de industrialização ele já começou mais tarde. O processo de industrialização, as primeiras indústrias vão vir para o Brasil já lá no século XIX. Quando a gente fala de indústria, é muito interessante que vocês saibam o que é uma indústria. Então, toda atividade econômica que envolve o setor secundário, que transforma a matéria-prima em produtos para o consumo, é uma atividade industrial, certo? Então, a atividade industrial ela já começa no setor secundário, que é aquele setor que vai transformar a matéria-prima em um produto que a gente vai utilizar. Por exemplo, eu tenho o petróleo, que é do setor primário. Quando eu transformo o petróleo em gasolina, eu estou levando para o setor secundário, ou seja, eu já tenho ali a gasolina, que é um produto que vai ser consumido, né? Isso a gente vai usar para abastecer os carros. Então, tudo que envolve o setor secundário, que é o transformar matéria-prima em algum produto, já se caracteriza como atividade industrial, já é uma atividade econômica, certo? Dentro desse processo de industrialização, a gente tem três tipos de indústria, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Quando a gente fala em indústria, a gente também é muito importante que vocês saibam que é um setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é aquele onde eu tenho a matéria-prima, por exemplo, o petróleo. Então, o petróleo ele é a matéria-prima, né? Ele é o setor primário, é como se fosse a primeira parte de todo o processo. Então, para que eu chegue no setor secundário, no setor terciário, eu tenho que ter o setor primário, que é aquele onde eu tenho a matéria-prima. Então, como exemplo do setor primário, eu tenho o petróleo, que depois vai ser refinado e vai ser produzido alguns derivados do petróleo, como por exemplo a querosene, o óleo, a gasolina. Então, quando ele passa de petróleo para gasolina, ele já está no setor secundário. As pessoas já podem utilizar, né, para alguma coisa. Então, ele já é transformado para o consumo. E o setor terciário, né, que é aquele onde esses produtos vão chegar até o consumidor. Então, eu tenho o setor primário, eu tenho a exploração do petróleo, que depois vai para o setor secundário, vai ser transformado em um produto, e depois ele vai para o setor terciário, que é onde a população vai ter acesso e vai poder consumir, certo?
Então, existem três setores, ó. O primário, aqui que vem lá do campo, lá mesmo da extração, né, do petróleo, extrativismo. Setor secundário, onde a gente já tem a retirada para transformar esse produto, para transformar essa matéria-prima em um produto. E depois tem o setor terciário que vai chegar até o consumidor. Então, quando a gente fala de indústria, a gente tem que falar nos tipos de indústrias, certo? Até porque elas não são iguais. A gente tem várias indústrias diferentes tipos. Ou seja, atualmente, gente, há diferentes tipos de indústrias fabris, classificadas de diversas maneiras. Então, a gente não tem, no Brasil ou no mundo todo, a gente não tem só um tipo de indústria. São vários os tipos, certo? E essa classificação, gente, ela é mais difundida, a classificação mais difundida que se tem é a que se baseia na natureza dos bens produzidos, certo? Então, a qual distingue três tipos principais: a de base, ou de bens de produção, de bens de capital, ou as intermediárias, e as de bens finais ou de consumo, certo? Então, são esses três tipos: as indústrias de base, as indústrias de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. Então, as indústrias de base, elas são responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas elaboradas. Um exemplo, a petroquímica, a metalúrgica, a siderúrgica, ou seja, são as indústrias de base, aquela que vem lá do iniciozinho. Um exemplo que eu vou dizer para vocês, no caso aí da petroquímica. Eu tenho, através da petroquímica, a extração do petróleo. O petróleo ele vai ser refinado e vamos produzir a partir do petróleo gasolina, querosene, óleo. Então, isso já vai ser o uso da matéria-prima, certo? Então, a indústria de base, ela vai estar ali, a petrolífera, ela vai extrair o petróleo. Então, ela está ali como uma indústria de base, certo? Então, não esqueça. Temos as indústrias de bens intermediários, que são as responsáveis pela produção de máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos das indústrias de bens de consumo. Ou seja, as indústrias de bens intermediários, gente, elas vão produzir equipamentos. Por exemplo, a gente tem a mecânica, que são as máquinas industriais, motores automotivos. Por exemplo, um carro, quando ele é produzido, ele não é produzido por completo em um lugar só de uma vez só, certo? Então, o carro, ele se encaixa na verdade, não o carro em si, mas os equipamentos que compõem um carro, ele se caracteriza como bens de consumo, bens de intermediários. Os componentes de um carro, gente, eles vão se encaixar nas indústrias de bens intermediários. Ou seja, eu tenho o motor do carro. O motor do carro ele foi produzido primeiramente para depois passar para o carro. Não é isso? A gente não constrói o carro todo de uma vez. Então, o motor do carro ele faz parte das indústrias de bens intermediários, ou seja, eles vão produzir equipamentos que depois serão colocados em um produto que será o produto final. E aí a gente tem as indústrias de bens de consumo, certo? As indústrias de bens de consumo, gente, elas podem se caracterizar como duas: as de bens de consumo duráveis e as de bens de consumo não duráveis. Por quê? As indústrias de bens de consumo, ela tem a sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, é aquilo que a gente consome, ou seja, para a população em geral. São divididas em indústrias de bens duráveis e de bens não duráveis. Como assim, professor? Indústrias de bens duráveis e de bens não duráveis. Indústrias de bens duráveis. A gente vai comprar um carro. A gente está consumindo, não tá? A gente não vai comer o carro, mas a gente vai consumir, a gente vai usar o carro. Então, o carro, ele é um produto, ele é um bem durável. Ele vai passar muitos e muitos e muitos anos até ele ir pro lixão, não é isso? Até ele ser descartado. Então, o carro, ele é um bem durável, ele vai durar por muito tempo. E a gente tem as indústrias de bens não duráveis, que são aqueles produtos que a gente consome e não dura. Por exemplo, arroz, uma roupa, um sapato. Então, a gente vai usar por um certo período, mas ele vai acabar logo, né? Ele não vai durar uma vida toda, ele não vai durar por muito tempo, não é isso? Então, o carro não.
O carro a gente pode comprar, a gente pode morrer e ele ainda vai continuar ali. Então, é um produto durável, certo? Quando a gente fala em indústria, a gente também tem que falar sobre fatores para a concentração industrial, ou seja, aqueles fatores que vão fazer com que uma indústria se concentre em determinados lugares, certo? Então, a gente tem alguns fatores. Por exemplo, no Piauí, o estado do Piauí, é diferente do estado de São Paulo. Por quê, tia? Logo vocês pensam, em São Paulo tem mais prédios, tem mais pessoas, tem mais estradas, rodovias, transportes. Lá é bem mais amplo. E é bem por aí, certo, gente? Quando a gente fala de concentração industrial. Então, vamos lá. Quando a gente fala em concentração industrial, é importante a gente saber que tem alguns fatores para que haja concentração industrial. Primeiramente, fatores históricos e econômicos, que é a mão de obra, ou seja, para uma indústria se instalar em um lugar, ela vai precisar de mão de obra. Capital, ou seja, dinheiro, então ela vai precisar também de capital. Mercado consumidor, isso é muito importante. Uma indústria ela não vai se instalar em um lugar sem ela ter um mercado consumidor, ou seja, sem ela ter quem vai consumir os produtos que ela vai produzir. Então, esse mercado consumidor ele pode ser tanto interno, dentro do país, como externo, fora dele. Tecnologia também é outro fator muito importante para a concentração industrial. Todos nós sabemos que para uma indústria se desenvolver, se instalar, ela precisa de tecnologia. Hoje, a maioria das indústrias ela tem um aparato tecnológico. Então, para o desenvolvimento das máquinas, para o bom desenvolvimento dessas máquinas, tem que ter tecnologia, certo? Transporte. Transporte é outro fator muito importante, gente, para a concentração industrial. Quando eu falo Piauí, São Paulo, por exemplo, ou Piauí, região sudeste, ou Teresina, São Paulo, São Paulo vai ter uma rede de transporte bem mais eficiente do que Teresina, por exemplo. Então, isso vai ser um fator com que as indústrias elas se concentrem mais em São Paulo do que em Teresina, certo? Então, lá vai ter uma rede de transporte mais eficiente. Então, transportes que envolve tanto os embarcações, aviões, caminhões, estradas, né, rodovias, ferrovias, hidrovias, tudo isso vai ser muito importante no setor de transportes, certo? Dentre outros fatores. A gente tem também os fatores naturais. Os fatores naturais, gente, são aqueles que derivam das condições naturais de uma certa área ou região. Ou seja, para uma indústria se instalar num lugar, ela também precisa de quê? De matéria-prima, não é isso? Então, isso é primordial, gente, a matéria-prima. Eu não vou ter uma petrolífera se instalando, por exemplo, bem aqui em Teresina, se Teresina não tem petróleo. Então, não tem nem o porquê ela vir se instalar aqui, não é isso? Então, se é descoberto, por exemplo, no Piauí, uma grande reserva de petróleo, isso já é um fator de atração, né? Que essa indústria possa vir para o Piauí. Mas, dentre isso, o governo também tem que oferecer uma série de outros fatores, né? A mão de obra, mercado consumidor, tecnologia, transporte, tudo isso. Então, a matéria-prima ela é fundamental. Fontes de energia, gente, também é muito importante para a concentração da indústria. Por quê? Se eu não tenho energia, como é que essa indústria vai funcionar? Não é isso? Então, eu preciso ter fontes de energia para que haja uma concentração da indústria, certo? E São Paulo, a região sudeste, ela detinha bem mais todas essas características aqui, ó, todos esses fatores do que as outras regiões do Brasil. É por isso que na região sudeste, ó, há uma maior concentração industrial. No Piauí, aqui nas outras regiões, nos outros estados, essa concentração hoje ela aumentou um pouquinho, mas ainda é muito pequena se a gente for relacionar, por exemplo, ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são áreas mais industrializadas. Historicamente, a região sudeste é a região mais industrializada do Brasil, certo? Aí a gente tem também, gente, a evolução da indústria do Brasil. Quando eu falei lá no início que no Brasil colonial, essa produção do Brasil, que era produzido no Brasil, era destinado a Portugal, quando o Brasil consegue sua independência lá em 1822, quando o Brasil passa a ser independente, ele vai começar a gerar suas próprias riquezas, né, e investir dentro do território.
Só, gente, que o desenvolvimento, as primeiras indústrias no Brasil, elas só foram instaladas apenas no século XIX, ou seja, um século depois do que na Europa. Na Europa foi no século XVIII, no Brasil no século XIX, certo? O vapor era a principal fonte de energia e mais tarde a eletricidade. Então, historicamente, vocês já sabem, já devem ter visto em história, em outro momento aí na geografia, que no início da industrialização, a fonte de energia principal era as máquinas a vapor, né? O vapor proveniente das máquinas a vapor. Depois, mais tarde, com o desenvolvimento, né, a gente teve a eletricidade, certo? No século XX, gente, houve uma expansão da indústria brasileira. Essa expansão, gente, foi principalmente em decorrência, né, dos recursos econômicos impulsionados pelo processo gerados em grande parte pela economia cafeeira. Ou seja, essa expansão da indústria brasileira no século XX foi graças à expansão da economia cafeeira, certo? Isso aconteceu especialmente a partir da década de 1930, certo? Temos também a forte exploração da mão de obra, que foi um fator decisivo para o crescimento industrial brasileiro. Ou seja, no processo de evolução da indústria no Brasil, a gente teve uma forte exploração da mão de obra. Ou seja, as pessoas trabalhavam muito, muito, muito e recebiam bem pouquinho por esse trabalho desempenhado, certo? Então, isso foi muito importante para o crescimento industrial, embora isso não seja o correto. E aí a gente tem a saída dos nordestinos lá para a região sudeste do Brasil, temos a vinda de estrangeiros para o Brasil para trabalhar nessas indústrias. Então é daí que começa todo aquele processo de saída do nordestino rumo à região sudeste para trabalhar nas indústrias. A procura de emprego, já que no Nordeste não existia indústria, então não tinha onde essas pessoas trabalharem, então elas se dirigiam para a região sudeste. Nas décadas de 1940 e 1950, para impulsionar essa industrialização, né, o governo ele investiu na implantação da infraestrutura necessária para o avanço industrial. Ou seja, o governo começa a investir ali no desenvolvimento da indústria. Um exemplo disso, gente, foi os investimentos, desses investimentos na indústria foram a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Petrobras e a organização da legislação trabalhista. Ou seja, com esse avanço em 1940, a gente passa a ter uma legislação trabalhista, a gente passa a ter a Companhia Nacional, Siderúrgica Nacional, e uma das maiores empresas do Brasil até hoje e do mundo, que foi a Petrobras, né, que é a Petróleo Brasileira, que é a exploração do petróleo dentro do Brasil. Começa-se daí. Então, a partir da década de 1950, a industrialização ele se expandiu, principalmente, especialmente na região sudeste, graças aos investimentos das multinacionais, ou seja, começam a chegar aí empresas vindas de outros países para o Brasil, principalmente se instalando na região sudeste. Concedem um país que instalavam filiais em outras, certo? Não esqueça, as multinacionais, elas têm sede num país e elas vão instalar suas filiais em outros. Tia, deu um exemplo, por exemplo, a Nike, que sai lá dos Estados Unidos e vem instalar uma fábrica aqui no Brasil. Então, isso é multinacional, certo? Não esqueça. Temos também, gente, a distribuição das indústrias no Brasil. Como eu já falei para vocês aqui, a indústria ela se concentrou principalmente na região sudeste. Então, vocês já têm em mente aí que as indústrias não estão distribuídas igualmente no território brasileiro, não é isso? Então, há uma desigualdade aí. Há territórios que se concentram, que têm mais concentração de indústria e outros onde ela praticamente vai ser inexistente, certo? Maior concentração industrial, região sudeste, tanto é que é a região mais desenvolvida do nosso país. Na década de 1940, a gente tem uns avanços nos processos industriais no Brasil, com a instalação de mais multinacionais em território nacional. Então, se lá no início a gente teve uma pequena vinda, lá na década de 50, dessas multinacionais para o Brasil, em 1970, essas multinacionais elas vão passar a chegar em maior número em território nacional e isso vai possibilitar o maior desenvolvimento da indústria. Quando a gente fala
De indústria, a gente tem também que falar aí das fontes de energias, não é isso? Então, no século XXI, gente, há muitos desafios da indústria brasileira, certo? Então, é, ainda hoje a gente encontra poucos investimentos nessa área. Por exemplo, o futuro industrial do Brasil, ele é, ele é muito promissor. Mas para acompanhar essa evolução, o país ele precisa superar alguns desafios. Aí entra a questão das fontes de energia, entra os reduzidos investimentos no setor de transporte, que também dificultam o desenvolvimento industrial, certo? Uma vez que, tanto para a obtenção de matérias-primas quanto para o seu escoamento da produção, é necessário contar com infraestrutura eficaz. Outros desafios a serem enfrentados pelo Brasil, gente, são o aumento da qualificação da mão de obra, ou seja, a mão de obra ela tem que estar qualificada, investimentos em tecnologias avançadas para a melhoria dos processos produtivos. Então, tudo isso, questão na melhoria do transporte, na demanda por eletricidade, né, as fontes de energia, a questão da qualificação da mão de obra, isso tudo são desafios aí para o século XXI no Brasil. Quando a gente fala sobre fontes de energia, a gente precisa tocar nesse ponto quando a gente fala de indústria, porque a indústria, gente, ela é uma das que mais demandam o uso de energia, ou seja, uma indústria ela consome muita energia, então o uso de energia é muito importante quando a gente fala da questão industrial. Então, as fontes de energia é um dos principais e atuais desafios do Brasil é planejar o fornecimento energético e racionalizar também o consumo, viu, gente? Por que racionalizar? Porque o setor industrial, assim como outros setores, ele exige grande quantidade de energia, além da demanda doméstica, ou seja, que é aquela energia que a gente usa em casa. Então, o Brasil precisa ter energia. Por quê? Porque a indústria ela demanda muita energia e porque a gente também usa energia em casa, né? Para acender a nossa lâmpada, então, para ligar um eletrônico, né? Então, a gente precisa também dessas fontes de energia, tanto na indústria como no uso doméstico, certo? E quando a gente fala de energia, a gente tem alguns tipos. Temos a energia térmica, onde a gente tem o carvão mineral. O carvão, gente, a energia térmica, principalmente, antes de começarmos a falar do carvão, ela é obtida da queima de um combustível fóssil, como o carvão, o petróleo, o gás. Então, essas formas de energia, elas são combustíveis fósseis, que são aqueles combustíveis que a gente sabe que eles não são renováveis e eles também poluem, certo? Então, quando a gente fala de energia térmica, como eu já falei, que é aquela energia proveniente da queima de um combustível fóssil, a gente tem o carvão mineral, a gente tem o petróleo e a gente tem o gás natural. O carvão mineral, gente, ele é um combustível fóssil não renovável, ou seja, se acabar, acabou. Para gerar, para produzir outros carvões minerais, aí vai demandar muito tempo. E a gente nem sabe se vai ser capaz, né, a Terra de produzir novamente esse mineral. Então, ele foi produzido ao longo de milhares de anos pelo soterramento, gente, de grandes florestas. Ou seja, carvão mineral, se você encontra hoje uma reserva de carvão mineral, você já sabe que ali, em algum momento da vida na Terra, ela foi uma floresta, certo? Aquela região foi uma floresta, aquela área era uma floresta. No Brasil, ainda são poucas essas reservas, né? No Brasil, há poucas reservas de carvão mineral e a maioria delas ela não contém um produto de boa qualidade. O carvão brasileiro ele não é de uma boa qualidade, certo? Porque ele tem muita impureza e produz pouco calor. Então, carvão bom é aquele carvão que produz muito calor. O carvão brasileiro ele não vai produzir tanto calor assim, certo? E a gente vai encontrar carvão principalmente ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, certo? A gente tem o petróleo também, que na atualidade o petróleo é a mais importante fonte de energia do mundo. Então, tia, não é a eletricidade? Não, gente, é o petróleo, viu? Então, é o petróleo e ele é usado aí para diversas finalidades. Lembrando que o petróleo também, gente, é um produto que polui, certo? E a gente tem alguns, quando ele é refinado, a gente tem alguns derivados do petróleo, que são os combustíveis, a gasolina, a querosene,
óleo, o óleo diesel. Então, tudo isso são derivados do petróleo e são consumidos com frequência durante o dia a dia. Certo? E não esqueçam, o petróleo é um combustível fóssil, ele não se renova, ou seja, para ele se originar de novo, só com milhares e milhares e milhares e milhares de anos, certo? Temos também o gás natural, que é uma fonte de energia fóssil também. O gás natural é encontrado na maior parte das vezes, gente, com os depósitos de petróleo, ou seja, sempre que você encontra uma reserva de petróleo, geralmente tem um gás natural ali também junto com esse petróleo. Certo? Então, no Brasil, gente, esse gás ele é pouco produzido, principalmente em razão que vai fazer com que o Brasil ele exporte esse produto da Bolívia. Então, no Brasil, o gás ele é pouco produzido e o Brasil vai importar esse produto da Bolívia, ou seja, vai comprar gás natural para o abastecimento nacional da Bolívia, certo? Lembrando, o etanol que a gente vai falar agora já é uma energia um pouco mais limpa, certo? A gente tem também o etanol, ele é extraído, sobretudo, gente, da famosa cana-de-açúcar, certo? O etanol ou álcool combustível também pode ser produzido com milho e outros vegetais. Então, a gente produz etanol tanto da cana-de-açúcar como do milho, certo? O etanol é aquele que a gente usa lá nos carros, certo, gente? Quando a gente pede lá para abastecer gasolina. Não, hoje eu quero etanol ou álcool, certo? Então, é o etanol. É por isso que os carros são flex, certo? Porque eles tanto consomem álcool como gasolina. E o etanol ele é menos prejudicial ao meio ambiente do que, por exemplo, o petróleo, que temos o derivado é a gasolina, certo? Então, gente, o etanol ele é menos poluente que a gasolina, ele emite menos gases, que intensifica o efeito estufa, certo? Além disso, a queima do bagaço da cana, que vai produzir o etanol, ela é utilizada como fonte de calor para a geração de eletricidade, então fazendo com que o etanol seja muito mais benéfico do que o petróleo, onde a gente vai ter a gasolina. Só que existe a questão de muita plantação de cana-de-açúcar, um dia pode faltar área para plantar outras coisas, certo? Então tudo tem um porém. Temos também o carvão vegetal, que ele é produzido com a madeira das árvores e é utilizado também, gente, em pequenas fundições e residências. No estado de Minas Gerais, por exemplo, esse tipo de carvão ele é usado em pequenos fornos para a produção de ferro gusa, certo? O ferro gusa, gente, para quem não sabe o que é o ferro gusa, eita, minha garganta tá faltando. O ferro gusa ele é utilizado como matéria-prima do aço, não esqueçam, e resulta da redução do minério de ferro pelo calor. Então, ferro gusa é a redução do minério de ferro que depois vai compor o aço, certo? A matéria-prima do aço. A produção de carvão vegetal pode ocorrer em carvoarias que operam de modo ilegal, não cumprindo a legislação ambiental nem trabalhista, certo? Então, tem aquela questão lá daqueles fornos que fazem lá na região amazônica, que são ilegal para a produção de carvão vegetal. Então, isso às vezes pode ser uma atividade ilegal, certo? A gente tem também aí a famosa energia elétrica, que em geral a energia elétrica ela é produzida em usinas por geradores ligados a turbinas. Estas podem ser movidas pela força hidráulica, ou seja, a força que a água do rio provoca, né, gera, pela queima de um combustível, como carvão ou petróleo, por meio da energia nuclear ou pelo movimento de hélice, vento. Então, a energia elétrica ela pode ser produzida tanto pelas hidrelétricas, a partir da água, como pelo vento, né, a partir das hélices de grandes ventiladores, vamos dizer assim. Quem já foi lá em Parnaíba já deve ter visto essas hélices, né, que parecem grandes ventiladores, mas na verdade não é ventilador. E temos também a partir da energia solar, por exemplo, também a partir do sol, né, a gente tem a produção de energia elétrica. Então, a gente tem alguns tipos de usinas geradoras de eletricidade mais utilizadas, que são as hidrelétricas, as termoelétricas, que são aquelas cujas turbinas são movidas pelo vapor de água produzido pela queima de um combustível. Temos as nucleares. A energia nuclear, a gente precisa se ter muito cuidado, certo? Porque ela é muito poderosa e ela é obtida do carvão e do petróleo. Na verdade, a energia nuclear, gente, ela é muito mais poderosa que a energia obtida do carvão e do petróleo. Ou seja, ela é melhor, ela é mais poderosa
do que a energia que a gente produz a partir do carvão e do petróleo. Então, a energia nuclear ela é utilizada principalmente para a geração de eletricidade. Esse tipo de energia elas tem grandes vantagens, né? Ela produz muita energia. Só que tem aquela questão, né, de que a energia nuclear ela é a mesma energia que produz a bomba atômica, ou seja, ela é muito perigosa, certo? Então, se houver um acidente, por exemplo, numa usina nuclear, os desastres podem ser enormes. Então, precisa se ter muito cuidado quando a gente tem a questão do uso da energia nuclear. Quando a gente fala em energia elétrica, a gente tem também as energias produzidas a partir das usinas eólicas, cujas turbinas elas são movidas pela força do vento. Lá em Parnaíba, vocês já devem ter visto essas usinas eólicas, certo? Então, não esqueçam, temos a energia elétrica, a energia nuclear, certo? Que é muito boa, mas é muito perigosa, certo? Não esqueça. Comércio no Brasil. Bom, gente, quando a gente fala do comércio no Brasil, a soja e o minério de ferro são os principais responsáveis pelo intenso comércio que o Brasil estabelece com outros países. Opa, como assim, tia? Como assim, tia? A soja e o minério de ferro são os principais produtos que o Brasil vende para outros países, certo? Então não esqueçam disso. A soja e o minério de ferro. O que é o comércio, gente? O comércio é a troca de mercadorias. Não esqueçam, então, denomina-se comércio a atividade que consiste na compra e na venda de produtos. Então, se eu compro, por exemplo, batata do Vitor, eu estou falando ali de uma troca comercial, troca de mercadorias, né? Se eu compro batatas do Vitor e o Vitor compra soja de mim, então a gente está realizando ali uma troca de mercadorias, né? A gente já tem ali um comércio, certo? Então, comércio é isso. Então, o comércio ele é classificado como interno e externo. Interno é aquele onde eu tenho dentro do país e externo é quando eu comercializo com outros países, certo? Redes de transporte e comunicação no Brasil. As redes de transporte no Brasil, gente, elas são fundamentais para o processo de escoamento da produção das indústrias, certo? Então, a gente tem dentro das redes de transporte, a gente tem as redes de transporte terrestre, que são as ferrovias, as estradas de ferro e rodovias, que é onde a gente vai escoar muitas das mercadorias, principalmente soja, milho. Temos as redes de transporte aquáticas, que são as hidrovias, que podem ser lacustres, que são em lagos, fluviais em rios e marítimas, que são no mar, certo? No Brasil, o desenvolvimento da hidrovia, gente, ele ainda é muito caro, porque precisa passar por um processo de adaptação dos rios. Embora no Brasil tenha muitos rios, nem todos são usados no transporte aquático, certo? Por exemplo, o Rio Parnaíba é um rio grande, mas ele não é apto para o transporte de mercadorias, porque o rio é muito assoreado, então não tem como uma grande embarcação navegar por ele. Então tem esses problemazinhos aí também. Temos a rede de transporte aéreas, que são através das aeronaves, que é um transporte muito eficiente, é muito rápido. A única parte ruim é porque a aeronave ela não consegue levar tantas mercadorias, né? Porque leva passageiros e também tem a questão do espaço para levar essas mercadorias ser muito pequeno. Certo? Rede de comunicações, gente. As redes de comunicações são instrumentos empregados no processo de comunicação, isto é, na troca de informações. Então, dentro de um país industrializado, essas redes de comunicação são muito importantes. Então, a gente tem como redes de informação, redes de comunicação, a gente tem o Correios. Quem nunca ouviu falar dos Correios, né? O serviço postal, certo? Então, é um dos mais antigos meios de comunicação criados pelo ser humano, que é a correspondência, não é isso, gente? De modo geral, o serviço postal moderno ele é eficiente e rápido, pois emprega meios de transporte de alta velocidade, como o avião, para entrega de correspondências e dos produtos. Vocês sabiam, né? Não é só aqueles carrinhos lá dos Correios, não. Tem também a questão dos aviões aí nesse processo de Correios ou serviço postal.
Temos também o telefone, que ainda é usado para as comunicações individuais, né? Todo mundo hoje praticamente tem um telefone, então é muito importante nesse processo de comunicação. O maior destaque nas telecomunicações brasileiras é a telefonia móvel, o celular. Então, hoje, a grande parte dos brasileiros possui um celular, que pode ser utilizada praticamente em qualquer lugar da cidade, principalmente com a polarização dos smartphones, que faz a transmissão de textos, imagens, sons, vídeos, uma infinidade de coisas, não é isso, gente? Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a um aparelho celular. As pessoas que moram no interior, nos interiores do Brasil, por exemplo, esse acesso já é mais limitado. Temos também os satélites artificiais, certo, gente? Os satélites artificiais, ele é muito importante. Então, a gente só consegue ter uma transmissão assistir uma transmissão pela televisão, ouvir o rádio, graças aos satélites, viu, gente? Essas informações não chegam no nosso celular, na nossa televisão, como um passe de mágica, não. Isso é através dos vários satélites que existem na órbita da Terra, certo? Então, o uso de satélites artificiais para a comunicação, gente, foi um dos grandes responsáveis por essa conquista, certo? Dessa sociedade da informação, certo? O desenvolvimento da informática. Esses equipamentos receberam sons e imagens, certo? Então, telefonia passou a receber o som, a televisão passou a receber o som, cores, imagens. Então, isso tudo foi graças aos satélites, certo? E elas são transmitidos, gente, esses dados são transmitidos quase que de forma instantânea para os mais distantes lugares. Ou seja, se eu estou gravando uma novela lá em São Paulo, através dos satélites elas vão chegar nas televisões aqui no Piauí, ó, de forma bem rápida, certo? Então, a sociedade da informação, hoje em dia, ela é caracterizada pela capacidade de acessar quase qualquer informação a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que dispõe dos equipamentos necessários. Ou seja, se você tem internet, se você tem celular, você consegue acessar várias informações no mundo todo, tanto a nível nacional como a nível internacional. A gente também tem a internet, que é possível fazer transações bancárias, enviar e-mails, consultar bibliotecas, museu, ver a previsão do tempo, anunciar, vender produtos, acessar redes sociais, realizar ligações telefônicas, entre outros serviços. Então, isso tudo foi desenvolvido graças à indústria e são também utilizados na indústria, certo, gente? Então, não esqueça. E a gente encerra a nossa aula por aqui, para não ficar tão extenso assim. Eu vou deixar para vocês a atividade da página 41 e 43 do livro. Lembrando, façam a leitura desse capítulo, tirem um tempinho aí no dia de vocês para fazer a leitura desse capítulo, porque tem muita informação importante ainda aí no livro para vocês, certo? E vamos lá para o grupo, para os nossos debates.